Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do Capitânia Shoppings, o CPSH11. Trata-se de um fundo imobiliário de shoppings de padrão A, né? São shoppings aí de bom nível, né? Localizados aí em alguns estados estratégicos do país. A gente vai falar um pouco do seu portfólio, vai avaliar a evolução dos resultados desses shoppings no último ano, né? E avaliar também o seu dividend yield, que é um dividend yield até elevado para um fundo de tijolos, né? E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo uma visão geral dos indicadores operacionais dos ativos que compõem o portfólio do fundo. Começando pela taxa de ocupação, a gente tem um patamar mais ou menos estável, né? Olhando o mês de março ali, que é o último mês que tem registrado com os dados de 2024, a gente observa aí que a variação é bem pequena. Mas tem alguns ativos que merecem atenção dentro do portfólio. Fica com a gente até o final que nós vamos detalhar um pouco melhor aí esses ativos. Na questão de vendas por metro quadrado, a gente observa ali, olhando de novo o mês de março, né, uma evolução, né, de 2022 fechando em R$ 20.000 por metro quadrado, depois 23.500 e agora 24.300. Então mostra aí uma crescente nas vendas por metro quadrado. Isso é interessante, principalmente aí porque diminui a pressão sobre os lojistas, né, para pagar as despesas ali da sua localização no shopping, né? E o lucro operacional líquido, né? A gente tem também essa crescente, né? Em menor grau, mas também foi melhor em 2024 do que 2023. De novo, olhando o mês de março, 1.800 contra 1.858. Então, isso dá uma visão geral aí, né, dos principais indicadores operacionais que compõem esse portfólio. Então vamos agora para a demonstração de resultados, né? Olhando o último mês de abril, a gente tem receitas imobiliárias de 3.200.000 quase, né? 386. Mas também tem um ajuste aqui para valor justo dos ativos, né? Então ele se deve principalmente aí à participação no Shopping Cidade Jardim. Olhando as despesas, né? Taxa de gestão e tem um ajuste, né? Que tira parte desse ajuste para cima do valor justo do imóvel, né, na distribuição de rendimentos. E aí o resultado caixa fica em 5.789, uma distribuição aí de resultados de 0,09 por cota, né? Então esse é o patamar ali de resultado que o fundo tem gerado e ele distribuiu 10 centavos. Portanto, aí nos últimos meses, né, ele distribuiu aí o resultado acumulado, especialmente no mês de janeiro, e aí ele tem mantido um patamar de distribuição um pouco melhor que o resultado. Olhando aqui em regime caixa, né, a gente tem resultado de shoppings em fundos estratégicos de 5.300, né, já tem uma crescida ali em relação ao mês de março, né, e um resultado por cota de 9 centavos. Então, basicamente, aí para ter uma visão da evolução aí dos dados financeiros desse fundo. Mas o que compõe de fato, né, o portfólio aí desse fundo imobiliário, vamos começar a falar dos 3 maiores ativos desse portfólio. Então, maior posição dentro do portfólio é Iguatemi Fortaleza, na cidade de Fortaleza, no Ceará. É um shopping que tem 90.000 metros quadrados de área bruta total, e sendo que 8.100, né, 8.100 são desse fundo imobiliário, né? Ele é um shopping aí que tem melhorado um pouco a sua taxa de ocupação, né, saindo de 91% para 95%. As vendas por metro quadrado têm crescido também ao longo do último ano. Então, é um shopping que tem performado bem. Tem uma área bem relevante ali, sendo referência ali na capital cearense, né? Agora temos o Praia de Belas, então esse shopping ele fica na cidade de Porto Alegre, inclusive o fundo divulgou em fato relevante, né? A situação, ele foi atingido pelas enchentes ali, né? Então, esse é um ponto de preocupação do ativo, né? Ele já era um ativo que tem uma taxa de ocupação mais baixa, 85%, e com toda essa situação no Rio Grande do Sul, né?
temos aí mais esse ponto de atenção em relação a esse empreendimento. E o seu lucro operacional líquido por metro quadrado ele já não vinha tão bem assim, né? A gente percebe uma queda nesse indicador nos últimos 4 meses, pegando inclusive um período anterior aí às enchentes. Então, é um ponto de atenção do portfólio ali, né? Que merece aí um certo olhar mais criterioso do investidor. E temos o Fashion Outlet Novo Hamburgo, também fica no Rio Grande do Sul. Esse já não foi atingido ali pelas enchentes, né, que aconteceram. Ele estava performando muito melhor, né, uma taxa de ocupação de 97% e uma crescente aí no seu lucro operacional líquido. Então esses são os 3 maiores ativos, né, os que fazem a maior parte ali do resultado desse fundo imobiliário. Vamos falar agora então de negociação, liquidez. O mês de abril foi bastante interessante, né? Um fundo que tem aí tido alguns meses com uma média diária de liquidez mais baixa, mas especialmente em abril, que é o último resultado computado no seu relatório, foi uma média bastante alta de negociação, né? Então temos aqui a evolução e um crescimento também de interesse aí no número de cotistas. Ele tem um número de cotistas mais baixo ainda por ser um fundo mais recente. E nem só dos melhores ativos vive o patrimônio, o portfólio do fundo, né? A gente tem também os piores, né? O principal deles, eu já comentei agora há pouco, que é o Praia de Belos, o que merece uma atenção um pouco mais focada ali do investidor a respeito do desdobramento das situações e evolução aí de resultados desse shopping, né? O Cidade Jardim, na cidade de São Paulo, né, é um shopping que tem 47 mil metros quadrados de área bruta, né, e 3.800 com fundo. Ele tem uma ocupação de 99%, bastante alta, mas é um shopping que está apresentando quedas nas vendas por metro quadrado. A gente vê ali que ele vendia 46 mil, caiu para 41. Então, uma queda significativa de venda e também refletindo em uma queda no lucro operacional líquido do shopping. Temos também o Shopping Metrô Tatuapé, outro shopping na cidade de São Paulo, de 36 mil metros quadrados, sendo 1.600 do fundo. Ele também tem uma boa taxa de ocupação, né? Mas a gente tem aí seu lucro operacional líquido não indo tão bem em relação ao que ele praticava no ano passado. E aqui temos a tabela, resumo, né? Então, comparando aí as vendas e o lucro operacional com o ano anterior, né? Então, a gente tem Cidade de Jardim, uma queda de 11%, né? O Praia de Belas teve um aumento de 4% nas vendas, mas uma queda de 5,1% no lucro operacional líquido. E o metrô Tatuapé, né? Com um aumento de vendas de somente 3% e o lucro operacional líquido um aumento de 1,4. Né? Então, esses daqui, na combinação dos fatores aí, me parecem ser os que merecem maior atenção do investidor. Em uma visão de distribuição geográfica, a gente tem 55% em São Paulo, 23% Ceará, 16% Rio Grande do Sul e 5% Rio de Janeiro. Então, esses são os shoppings. Ele tem uma área bruta líquida locável, né, de 31 mil metros quadrados, né, um fundo relativamente menor, né, do que outros grandes fundos da Bolsa. Aqui temos a distribuição da área e do lucro operacional líquido por shopping, né, então temos ali as posições, né, os principais responsáveis ali pelo resultado, né, a Iguatemi Fortaleza, né, o Praia de Belas e o Fashion Outlet Novo Hamburgo. Então, essas são as maiores áreas, né? Mas os maiores resultados vêm do Catarina Fashion Outlet em São Paulo, Iguatemi e o Cidade Jardim. Temos aqui a informação, então, quando foi divulgado sobre as ocorrências ali de enchentes no Rio Grande do Sul. Então, o shopping Praia de Belas foi afetado e o Fashion Outlet em Novo Hamburgo ele acabou sendo um ponto de coleta de doações ali, uma referência de coleta de doações, uma vez que ele não foi atingido, né? Temos também a quarta emissão, então o fundo está preparando aí para emitir um aumento de patrimônio aí de 500 milhões de reais, né?
e a previsão aqui de valor de cota é de 10,50. Então, o fundo também está buscando expandir aí aumentar aí a sua área, né, e o seu porte. Falando agora de patrimônio, né, são 912 milhões em ativos, né, sendo 500 milhões somente em imóveis, né. Ele tem uma participação em fundos de 266, né, em mais ativos financeiros, e um passivo aí de 170 milhões praticamente, que são obrigações, grande parte aí obrigações por suas aquisições, né. Então, é um fundo aí que tem um nível ainda de obrigações a serem pagas pelas suas aquisições de 170 milhões de reais. Ele captando 500 agora, né? Então ele deve expandir, fazer novas aquisições e conseguir aumentar aí suas operações, né? Aqui temos a evolução, então, da cota, né? Foi uma mínima em 52 semanas de 10,15 e uma máxima de 11,88, né? Dividend yield de 12,4%. Relação preço-valor patrimonial de 0,91, liquidez nos últimos dias de 800 mil reais praticamente, quase 2 mil cotistas investindo nesse fundo. Vamos para a comparação então, né, do Capitânia Shoppings com outros fundos, né? Pegamos aqui os principais fundos imobiliários de shopping da bolsa. Seu dividend yield é o mais elevado do grupo, né, 12,4%. Ele tem 0,91 de relação preço-valor patrimonial, ele está descontado em relação ao patrimônio, que como mais o VISC 11, o HGBS e o MAL 11, né? Mesmo patamar praticamente. A liquidez dele, por ser um fundo menor, é bem mais baixa, ele tem 0,2% em caixa. E a taxa de administração de 0,98% está no grupo aí dos mais altos, né? E quem investiu há um ano atrás, né, ele conseguiu aí um resultado bastante interessante, já que a cota variou bastante perto da inflação e teve os dividendos recebidos aí ao longo de todo esse período, né, e dando um ganho total ali para quem fez esse investimento nesse momento, né, com o valor de cota atual de quase 17% em um ano. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no CPSH11. Do lado positivo, tem a melhora das vendas dos shoppings no último ano, né, de maneira geral, melhora da liquidez no último mês. Ele está fazendo uma nova emissão e deve expandir ainda mais o seu portfólio. Está com desconto em relação ao seu patrimônio líquido e é um fundo que está apresentando um alto dividend yield a esse preço, né? Bom resultado histórico também para quem entrou no fundo recentemente, aí logo no início dele, né? Do lado negativo, é um fundo que não está gerando receitas imobiliárias adicionais depois do aumento do número de cotas que ele teve já alguns meses atrás, né? Então ele precisa fazer essa alocação ali, né, para melhorar o seu resultado. O Shopping Cidade Jardim com uma queda de 11% nas vendas, né? É uma situação que preocupa, né? E o Praia de Belas, em Porto Alegre, né, com 84% de ocupação, e com esses dados ainda antes das enchentes, né? Então é um shopping que deve enfrentar aí uma dificuldade um pouco maior. É um fundo em crescimento, mas também nada garante, né, que esse dividend yield que ele registra hoje de 12%, ele vai continuar para o futuro, né? Vai depender da alocação ali dessas novas cotas aí do sucesso da sua emissão. Então, esses são os principais pontos aqui que eu encontrei a respeito do CPSH 11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.